Pessoal, seguinte, aqui no canal já fizemos vários conteúdos do Dell G15 como RTX 3050, que está muito popular aqui em 2022, é um dos notebooks mais procurados desse ano, né? E também fizemos alguns conteúdos sobre o Nitro 5 com RTX 3050, que acabou também se tornando muito popular agora no final do ano, né, Vap? O pessoal tá indo ou atrás de Dell G15 com 3050 ou de Nitro 5 com 3050 também, porque eles estão num preços muito atrativos, né? Isso, eles são notebooks que mais vão chamar a atenção quando você buscar um novo notebook com RTX 3050. Os dois você vai encontrar na faixa de R$ 4.500 em promoções, né? Então são os dois notebooks com RTX 3050 que mais vão aparecer em preços interessantes. E aqui a gente vai falar um pouco das diferenças entre eles, né? Exato. Listar ponto a ponto. A gente já fez vídeo de review, vídeo de teste para esses modelos separados, tá? Então a gente tem um conteúdo específico para cada um deles. O Dell G15 que a gente tá falando é a versão 2022, então que tem o i5 12500H como RTX 3050 e o Nitro 5 que a gente tá falando, o Vap tem até na mão. Esse aqui é o Dell G15, né? O Vap tá na mão. E o outro é o Nitro 5, né? Que é a versão de 17 polegadas, acho que dá para ver pelo tamanho que ele é gigantão, mas é porque é ele que costuma aparecer mais em promoções, né? A versão com i5 11400H e uma RTX 3050, então já dá para ver que o Dell G15, por exemplo, apesar de estar no mesmo preço do Nitro, tem um processador de 12ª geração. O Nitro, ele ainda está na 11ª. Vamos ver se isso vai fazer diferença. Hoje, como o Vap falou, a gente vai listar item a item, passar ponta a ponta. Então vamos ver quem que ganha em construção, quem que ganha em conexões, tela, performance. Vamos fazer tudo isso aí. Antes, só um recadinho, Vap, que é o seguinte. A gente falou que eles aparecem aí por mais ou menos uns R$ 4.500, só que isso em promoções, né? E caso vocês queiram saber onde que encontra essas promoções, onde que encontra, Vap? Essas promoções elas aparecem nos nossos grupos. A gente tem grupo tanto no Discord como no Telegram. E é por lá onde você vai receber as notificações quando tanto o Dell G15 quanto o Nitro 5 aparecerem em promoções e explicando também quais as condições. Exato, então confere aqui os links na descrição, mas sem enrolação, vamos lá. Vamos fazer essa guerra de notebooks, inclusive é um quadro que eu quero criar aqui no canal, fazer essas comparações entre dois notebooks, dessa vez a guerra entre o Dell G15 e o Nitro 5 com a RTX 3050. Bora! E Vap, seguinte, vamos começar então item a item, vamos começar avaliando a construção. Qual desses dois notebooks, pelo tempo que você passou com eles, né, teria melhor construção quando a gente fala de carcaça, material utilizado, esse tipo de coisa aí? Apesar de estarem no mesmo preço, né, eles possuem, não é nem o material, mas ambos possuem construções diferentes, né? Falando de material, ambos são de plástico, né? Nenhum vai ter um recurso em metal, um ponto ali diferente. Mas eles passam sensações e construções um pouco diferentes. O Nitro 5 que a gente vai destacar é o Nitro 5 que a gente tem em mãos, que é a versão com 17 polegadas, então isso já é um ponto diferente. Mas, falando da construção em si, né, da linha Nitro, ele é uma linha de plástico principalmente preto, com destaques em vermelho, né, que é característica da linha Nitro. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Não, e além disso, também tem gamer. As linhas são mais agressivas, né? Também. Então ele é um notebook que acusa ser gamer. Não tem como você disfarçar que você não é gamer utilizando ele, né? Isso. Já o Dell G15, ele tem linhas mais sóbrias, também em plástico, só que é um plástico cinza, diferente. Ele não tem tantos destaques assim pra gamers, né? Não é tão agressivo. Vale lembrar só que o que vocês estão vendo na imagem agora na câmera, né? Ele tá com uma película em cima, que é uma skin que eu comprei. Mas a edição vai colocar aí uns B-rolls dele original, que vocês vão ver que ele é cinza e tal. Inclusive eu acho que o Dell G15 ele tem acabamento um pouquinho mais cuidadoso, um pouquinho mais detalhado do que o Nitro, né? O Nitro é um plástico mais liso ali, e o Dell G15 ele tem ali uns chanfros, ele tem ali algumas texturas, principalmente na tampa, né? Que dá uma sensação um pouquinho mais trabalhada, não vou nem dizer uma sensação mais premium, mas sim mais trabalhada do que o Nitro, que é mais liso mesmo, né? O Dell G15, ele é, né, mais sóbrio, ele é um pouco menos gamer, só que ele te passa a sensação de ser um notebook um pouco mais robusto. Ele parece com uma construção ali um pouco mais rebuscada. Mais cuidadosa, com alguns detalhes ali que parece um pouco melhor. Só que isso também tem o seu lado um pouco negativo, porque essa robustez dele torna ele um produto um pouco mais pesado. Ele passa dos 2,6 kg, enquanto o Nitro 5 está nos 2,5 kg. E vale lembrar que o Nitro 5 é uma tela de 17, ou seja, é um notebook muito maior. Acho que na câmera, se conseguir botar aí para eles compararem, cara, o Nitro 5 aqui, ó, é bem maior
do que o Dell G15. E mesmo assim o Nitro 5 tem quase que o mesmo peso do Dell G15, mostrando que o Dell G15 realmente ele é mais pesado, né? E tem um ponto também, tá? O Dell G15 ele tem a bundinha que a gente fala, que seria aquela parte de trás, onde você tem talvez uma melhoria no sistema de refrigeração por ter mais espaço e também mais entradas. Aliás, as entradas são localizadas na traseira. Tem duas coisas que o Vapidão falou também que eu acho que é importante citar. O Palm Rest do Dell G15, que é a parte onde você encosta o pulso, ele tem ali um acabamento um pouquinho mais aveludado. O Nitro, ele é liso, né? O touchpad do Nitro é liso também. O Dell G15 é um touchpad mais aveludado. Então eu acho que, no geral, a construção aqui do Dell G15 ele é um pouco superior. Podemos, para cada categoria aqui, a gente vai dar vitória para algum dos dois, né? Porque a gente tá fazendo uma comparação. E nessa categoria de construção, eu acho que eu daria a vitória aqui pro Dell G15, sem ter nada de dúvida, para falar a verdade. O Dell G15 ele te passa uma sensação de um pouco mais de qualidade, um pouco mais robusto, como a gente comentou. Exato. Um ponto que eles empatam é teclado, né? Porque ambos são teclado ABNT hoje em dia, Dell G15 não era antigamente, hoje em dia é. Só que ambos também têm cores fixas, né? Elas são retroiluminadas. Dell G15 laranja, Nitro 5 vermelho. Então nisso aí eles empatam, mas falando de construção, Dell G15 ganha. Então, ó, já vai anotando quais pontos cada notebook vai ganhar. No final a gente vai fazer a somatória desses pontos para ver quem vai ser o vencedor, tá? Mas agora vamos pro segundo ponto que a gente analisou aqui, que foram as conexões. Ponto muito importante também, que seria as portas USBs, as saídas de vídeo, né? Porque ambos os notebooks, eles têm as mesmas quantidades de conexões, mas com recursos diferentes, né? Isso. Ambos os notebooks possuem uma entrada de energia tradicional, uma conexão de rede, né? RJ45, né? RJ45 para você conectar a internet via cabo. Ambos também têm um combo de áudio, né? A entrada P2 é uma entrada só para fone e microfone. 3 USBs A 3.2 Gen 1. Então, empatou também. Mesma quantidade e mesma conexão. A diferença tá na USB-C. Exato, que é uma baita diferença. Onde ambos os notebooks possuem a USB-C, só que no caso do Nitro 5 é uma USB-C somente para dados. Somente. E no caso do Nitro 5, ela tem já o protocolo DisplayPort, né? Então você consegue conectar um monitor utilizando o USB-C. Isso é uma saída de vídeo a mais, o que faz bastante diferença. E não só um monitor, tá? O USB-C, a vantagem da USB-C com DisplayPort é que você pode conectar um dock na USB-C e plugar uns 3 monitores em uma única USB-C. Diferente de HDMI, que você não consegue fazer o split do HDMI para várias saídas, a USB-C permite isso. Então aqui no Dell G15 você tem o HDMI dele para conectar o monitor e mais uma USB-C que você consegue conectar até uns 3 monitores a mais. Tipo, totalizando pelo menos 4 monitores externos no Dell G15. No Nitro 5, como a USB-C dele não passa vídeo, só passa vídeo via HDMI, no Nitro 5 você só tem como conectar um monitor, que seria via HDMI. Até tem como fazer gambiarras por fora, mas aí papo para outro vídeo, né? O ponto é que a USB-C do Dell G15, é importante lembrar que ela continua conectada na placa de vídeo integrada. Para quem tá ligado nessa questão de Optimus, né? Placa de vídeo dedicada integrada, a USB-C fica ligada na integrada. E a gente comentou, a gente fez um vídeo recente sobre isso, explicando ali o funcionamento de cada placa de vídeo e também falando sobre as conexões. Então, se você não sabe o porquê que o fato da USB-C estar ligada na placa de vídeo integrada é um ponto complicado, vai ver um vídeo que a gente fez aqui falando sobre o sistema Optimus, o sistema Mux Switch, né, dos notebooks. Mas voltando aqui nas conexões, muita gente me falou que o Nitro 5 você consegue habilitar o Thunderbolt na BIOS dele. E pessoal, isso é um engano que aconteceu, porque na BIOS realmente tem lá a opção para você habilitar o Thunderbolt, mas essa opção não parece funcionar em todos os Nitros, não funciona no Nitro que eu tenho. Parece que o Thunderbolt deve ser compatível com algum Nitro, mas não com todos. No caso, com o meu você pode habilitar ou desabilitar na BIOS, que tanto faz. A USB-C dele não vai passar vídeo, não vai ser compatível com o Thunderbolt de qualquer forma. Então, falando do tópico de conexões VAP, mais uma vitória pro Dell G15, pelo fato da USB-C dele ter compatibilidade com o DisplayPort, e só por isso, de resto eles empatam, né? Isso, mesmo número, mesmas conexões, mas a diferença da USB-C passar vídeo, ela te abre muitas possibilidades. 2 pontos então pro Dell G15. Vamos pro próximo tópico, que seria a tela agora, e aí talvez eu acho que o Nitro 5, talvez não esse, mas a linha Nitro 5 vai ganhar, porque assim, falando sobre a tela, quando a gente fala do Dell G15 com a RTX 3050, infelizmente ele não vem uma tela 100% sRGB, como é o caso do seu irmão mais velho, que é o Dell G15 com a RTX 3060, né? É um dos principais diferenciais, inclusive, daquele Dell G15. Mas as versões com 3050, a tela é básica, né? É uma tela 45% NTSC, 250 nits, básica. Igual vem na maioria dos notebooks, inclusive bem parecida com a tela que vem do Nitro 5, né? É importante falar que o Nitro 5 ele tem várias versões, né? É uma linha muito grande. Então aqui a gente vai comparar com o Nitro 5 que a gente testou, Sim. a versão de 17,
e com uma versão bem parecida, que é a que você mais encontra no mercado. Porque assim, quando eu comprei o meu Nitro 5 3050, essa aqui é a versão R1Q, né? Final R1Q. Então é a N517 54... 51RQ. 51RQ. Então é um modelo específico que não está sendo mais vendido, mas a Acer trocou, né? Porque assim, aí você vai lançando vários modelos por cima. A versão que está sendo vendida atualmente é a versão 55VM final, e essa versão já tem uma tela 100% sRGB, e o preço é o mesmo. Isso. Então tudo que a gente está falando para esse vídeo vale para qualquer Nitro que tem o mesmo conjunto, que é o caso do 55VM, com a diferença de que o 55VM tem a tela 100% sRGB. Se a gente for comparar os dois notebooks que temos na bancada agora, que é o Nitro 5 com a tela básica, que foi na época que eu comprei, o Nitro 5 ainda ganha do que o Dell G15, porque o Nitro 5 tem uma tela de 144 Hz. Isso. O Dell G15 tem uma tela de 120 Hz. Então, apesar deles empatarem, ambos possuindo uma tela básica, o Nitro 5 ainda fica meio passo na frente. Só que considerando que você consegue comprar hoje o Nitro 5 com uma tela 100% sRGB, ao invés da versão que eu comprei que tinha uma tela básica, né? Aí o Nitro 5 ganha por muito. Se você conseguir pegar o Nitro 5 com tela 100% sRGB, no ponto tela, o Nitro 5 vai atropelar o Dell G15. Sim, porque os dois modelos possuem telas Full HD, IPS ou WVA, que é a mesma coisa, né, praticamente. O Nitro se destaca por ter 144 Hz contra 120 do Dell G15. Nessa versão, o 100% sRGB é um grande diferencial. Sim. E a tela do Nitro também é maior. 17 polegadas, então, verdade. Aí é um ponto que varia um pouco com gosto, mas é uma tela maior, com taxa de atualização um pouco maior e principalmente com uma gama de cores aí, que é um ponto muito diferente, 100% sRGB contra 45 NTSC, que é o 60% sRGB, né? Exato. Então essa diferença traz mais qualidade de cores comparando as duas telas. Então beleza, finalmente Nitro 5 levou um ponto aí na nossa comparação, né? Já tinham 2 pro Dell G15, agora 1 ponto pro Nitro 5. Vamos pro quarto critério aqui, que foi bateria. Duração de bateria, né? Porque uma curiosidade é que ambos os notebooks possuem o mesmo tamanho de bateria, ambos possuem quase que a mesma coisa. Dell G15 fica com uma bateria de 3 células, 56 watts-hora, e o Nitro 5 tem uma bateria de 4 células, 57 watts-hora. Então eles têm baterias quase iguais. Mas nos seus testes de duração de bateria, eles pegaram resultados diferentes, né? A capacidade da bateria é igual, só que o ponto do processador ser diferente traz essa vantagem pro Dell G15. No teste ele durou 4 horas e 58 minutos, né? Arredondando para 5 horas, enquanto o Nitro 5, 3 horas e 57 minutos, arredondando para 4 horas. 1 hora a menos pro Nitro 5. Essa 1 hora de diferença provavelmente é por conta do processador, que no Dell G15 é uma geração acima, é uma construção diferente. No Nitro 5 ele ainda é a construção mais tradicional, na 11ª geração da Intel. Exato. Então ele consome um pouco mais de bateria. Apesar de ter a mesma capacidade, o Dell G15 leva vantagem durando 1 hora a mais. Essa questão do novo processador ser mais econômico, né? É porque agora os novos Intel de 12ª geração, eles têm núcleos de performance, núcleos de eficiência. Então, na hora que você não está jogando, ele vai utilizar apenas os núcleos de eficiência, por exemplo. Não vai gastar tanta energia com os núcleos de performance, então você consegue gerenciar melhor essa questão de gasto energético, se comparado com o Intel de 11ª, que é o que o Nitro 5 utiliza, né? Então, tá aí, bateria. Voltamos a pontuar novamente o Dell G15. Agora são 3 pontos pro Dell G15, 1 ponto pro Nitro 5 apenas. Vamos dar agora o segundo ponto pro Nitro 5, Vap? Bora. Vamos tocar no calcanhar de Aquiles do Dell G15, que é o que todo mundo reclama. Quem tem um Dell G15 com 3050, ou melhor, quem tem um Dell G15 de 2022... E isso é importante falar. A Qual versão que é? 2022, né? Com os 512.500, que é o que tá comparando aqui nesse vídeo. Não, qualquer Dell G15 2022, seja a versão com 3050, 3060, Dell G15 fabricado em 2022 tem um problema, né? Que é o fato dele não ter muitas possibilidades de upgrades. Então vamos lá, vamos comparar as possibilidades de upgrades que cada um deles possui, pra gente declarar quem que é o melhor, e obviamente é uma vitória clara pro Nitro 5, porque o Dell G15 ele tá com aquela polêmica de ter apenas um slot para SSD. Não é que ele tem um slot original e tem um slot a mais, não, ele só tem um slot, que é onde vem preenchido com SSD original. Se você quiser trocar de SSD, você vai ter que tirar o teu original e botar um adicional, certo? O Nitro já não tem esse problema. Pelo contrário, o Nitro ele samba na cara do Dell G15, né? Então, aqui no Nitro 5 a gente tem uma grande vantagem nessa questão de upgrades, né?
Ele vem com um SSD e ele te dá a possibilidade de colocar um outro SSD M.2 com um outro slot livre, além de colocar um HD ou um SSD SATA, daquele quadradinho de 2.5 polegadas. Então ele te dá 3 espaços de armazenamento. Vem com o original preenchido, ele te dá mais 2 espaços para você colocar ali com o que você achar melhor. Além disso, tem a questão de memória RAM também, né? Ambos vêm apenas com um pente de RAM instalado, 8 GB, e ambos possuem o segundo slot para memória RAM. Nesse ponto eles empatam, só que o Dell G15 ele só suporta, de acordo com o fabricante, até 32 GB de RAM no total, então 16 mais 16. Claro que se extrapolar isso talvez funcione, teria que testar. Já o Nitro 5, pela fabricante, ele suporta até 64 GB no total. Então assim, falando de upgrades, uma vitória clara e assim, folgada para o Nitro 5, né? O Dell G15 ele realmente veio mais limitado nessa questão de upgrades, porque nem um segundo slot NVMe ele possui, e se for para levar as informações na risca, até na memória RAM ele é mais limitado, já que ele só suportaria 32 GB, enquanto o Nitro 5 suportaria até 64, de acordo com a fabricante. Claro que pode ser que você consiga colocar mais se você testar. Então vamos lá, só atualizando vocês, são 3 pontos pro Dell G15, se for fazer esse joguinho que a gente tá fazendo. Agora com os upgrades são 2 pontos pro Nitro 5. Vamos para mais um critério, pro sexto critério, que seria temperatura e barulho. Seria sexto e sétimo critério, porque acho que os dois estão meio que atrelados, né? Temperatura e barulho, meio que eles estão correlacionados. Isso. Ambos os notebooks, tanto o Dell G15 2022 como também o Nitro 5 com a 3050, pelo menos a versão de 17 polegadas, é importante falar isso, tá? Porque talvez pelo fato dele ser maior tenha melhorado essa questão de refrigeração, eles empataram na questão de conforto térmico, né? Ambos estão bem tranquilos com relação à temperatura, né? Sim, ambos estão ali na casa de 70, 80 graus, né? Foi uma temperatura bem tranquila. Foi um ponto que a gente elogiou no vídeo de desempenho dos dois. A gente elogiou muito o Dell G15 por isso, elogiou bastante o Nitro 5 por isso também, porque você não tem uma preocupação com a temperatura. Ambos vão ser bem tranquilos. Tranquilos mais ou menos, porque nesse ponto eu daria vitória pro Nitro 5 na questão de temperatura, porque o Dell G15 ele fica numa temperatura boa, mas ele tem uma condição para ficar na temperatura boa. Ele só não esquenta se você habilita o modo G, né? Que seria o modo lá do software da Dell, que ele habilita o modo turbo, as ventoinhas começam a girar mais rápido, faz bastante barulho inclusive, né? Só que somente com o modo G ligado que ele consegue ficar em temperatura legal, né? Sem o modo G ele esquenta bastante. Isso, em alguns cenários o modo G vai ser necessário para você manter a temperatura confortável, né? Sem o modo G ele vai esquentar bastante. Eu diria outro ponto, não que seja um ponto negativo, mas por ser, de novo, uma arquitetura diferente, em alguns momentos ele pode sim esquentar um pouco mais. Já o Nitro 5 é o tempo todo ali na média de 80 graus, então... sem precisar de modo G, de novo, o Nitro 5 ele é mais previsível e sem você precisar mexer. Abriu, ligou o notebook e rodou ele do jeito que ele vem, você vai ter uma temperatura levemente mais confortável, né? Mas o Dell G15 ainda não é algo que te assuste na questão de temperatura. Não que o Dell G15 seja ruim de temperatura, mas se for para dar uma vitória, vamos dar pro Nitro 5, que, né, ele já vem ele já é gelado de qualquer forma. Junto com temperatura vem barulho, né? E aqui é quase que um empate, né, Vapa? Eu tô vendo aqui na tabela, o Nitro 5 ele pega 49 decibéis de barulho, que é bem baixo, é um dos barulhos mais baixos que a gente teve aqui de notebooks nos nossos testes, né, de decibéis. E o Dell G15 pega 51 decibéis. Então, assim, ambos os notebooks bem tranquilos com relação ao barulho. Talvez o Nitro 5 pegue menos barulho até, porque ele não esquenta tanto, né? E o Dell G15 ele pega os 51 decibéis porque você tem que ativar o modo G, então você acaba ouvindo mais as ventoinhas. Então, no geral, temperatura e barulho, vamos pontuar aqui o Nitro 5 e aí empatamos nos nossos pontos, né? 3 pontos pro Dell G15, que seria construção, conexões e bateria, e 3 pontos agora pro Nitro 5, que seria tela, upgrades e agora por último, temperatura e barulho, que poderíamos quase considerar como 2 pontos. Falta agora só a gente analisar a última coisa, que eu acho que vocês que estão assistindo o vídeo é a parte mais importante para vocês, que é desempenho, né? Quando a gente fala de um notebook, é importante analisar tudo, porque às vezes a pessoa vai utilizar para trabalhar também, vai utilizar para estudar, mas no final das contas, se ela comprou um notebook gamer, é porque ela quer jogar, né? E temos uma diferença de hardware entre esses dois notebooks. O Dell G15 ele é obviamente mais forte, porque ele tem um i5 12500H, que já é um i5 de 12ª geração. Nitro 5 tá na 11ª ainda, com i5 11400H. O Dell G15 ele já tem uma RTX 3050 mais forte, de 95 watts,
Nitro 5 ele tá com uma 3050 de 75 watts, então até a placa de vídeo do Nitro 5 é inferior. E também tem a questão de memória RAM, né? O Dell G15, por ser 12ª geração, já trabalha na tecnologia DDR5 mais recente. Nitro 5 tá lá na tecnologia DDR4 ainda. E tem mais um último ponto em vantagem pro Dell G15, que ele tem a tecnologia Mux Switch. Ele tem um recurso, né? Mux Switch. Nitro 5 não tem Mux Switch. De novo, se você não sabe o que é Mux Switch, nós temos um vídeo aqui no canal explicando tudo isso aí. Mas é basicamente assim, vários notebooks você sofre gargalo da placa de vídeo integrada quando você roda o jogo na tela do próprio notebook. A não ser que ele tenha Mux Switch, que aí você não sofre esse gargalo. Então o Dell G15 não sofre gargalo da placa de vídeo integrada, o Nitro 5 sofre esse gargalo, tá? Mas enfim, todas essas diferenças que eu falei são diferenças técnicas e teóricas de especificação. Vato, eu vou deixar para você explicar as diferenças na prática. Você testou os dois notebooks, né? Vamos começar comprando o processador? O quão melhor é esse i5 12500H do Dell G15 comparado com o i5 11400 do Nitro? Como você comentou, tem a diferença de geração, e essa diferença de geração ela é bem importante no desempenho do processador. Porque o Nitro 5 com o i5 11400H, ele ainda é um processador de 6 núcleos e 12 threads, enquanto o Dell G15, com uma nova arquitetura, ele é um processador com 12 núcleos, sendo 4 de performance e 8 de eficiência, e isso totaliza 16 threads, então ele está um nível acima em... É quase o dobro, né? De threads não, mas de núcleos, por exemplo, seria o dobro de quantidade. É o dobro de núcleos, e em threads ele está no nível da categoria i7, né? De i7 da 11ª geração, né? Então isso no nosso teste de Cinebench vai fazer bastante diferença. Aqui no Multicore a gente tem 13.443 pontos pro Dell G15 contra 9.488 pontos pro Nitro 5. Sim. Então, por ter mais núcleos e mais threads, né, ele tem mais espaços para trabalhar, ele vai ter uma diferença bem considerável. Importante falar que o Cinebench é um software sintético que a gente usa para testar, mas isso significa que o Dell G15 ele vai rodar softwares pesados, tipo software de edição de vídeo, software de edição de foto, programação, software que não é jogo, né? O i5 12500H vai ser muito melhor do que o i5 11400H, né? Isso. E no Cinebench Single Core, onde é somente usando um núcleo, né, uma thread do processador, ele também tem um ganho considerável, 1.694 pontos pro Dell G15 contra 1.439 pro Nitro 5. Aqui é mais uma evolução de geração. Sim. Tem um salto bem grande no desempenho fora da arquitetura, né, no desempenho de núcleo único, porque a 12ª geração da Intel veio mais forte. Exato. Esse é o ponto que pode fazer a grande diferença em jogos, né? É mais nesse ponto onde os jogos se baseiam. Mas beleza, essas comparações são puramente do processador. Vamos colocar agora no cenário prático de jogos. Vamos rodar alguns jogos pra galera ver, né? Só que tem um probleminha aí. Ambos os notebooks, quando você compra, tanto o Nitro 5 quanto o Dell G15, ele vem apenas com 8 GB de RAM em single channel. Ou seja, vem apenas um pente de RAM instalado, né? Só que o Nitro 5 tá no DDR4 e o Dell G15 no DDR5. E de acordo com os nossos testes, single channel no DDR4 é horrível, você causa muito gargalo no notebook, né? E o single channel no DDR5 é ok. O DDR5 não se importa, não tem tanto gargalo ali nessa questão de você ter um pente ou dois pentes de memória RAM. Vamos primeiro mostrar os resultados deles originais, estão ambos utilizando apenas 8 GB em single channel, para vocês verem que Dell G15 ele dá um atropelo no Nitro 5, pelo menos utilizando eles dessa forma originais. A gente vai mostrar considerando o original, além do ponto da memória, tem a diferença do Mux. Esses testes são rodando na tela interna, então o Nitro 5 pode também sofrer o gargalo da placa de vídeo integrada. Sim. Enquanto o Dell G15, por ter o Mux, ele já não sofre esse gargalo, então ele desempenha um pouquinho melhor. Vamos testar na tela interna, porque a gente imagina que não é todo mundo que tem uma tela externa, então estamos testando eles completamente originais mesmo, igual você pode testar na sua casa. A gente pode ver no Forza Horizon 5 no alto, por exemplo, o Dell G15 original, ele vai desempenhar bem melhor do que o Nitro 5 no seu modo original, assim como no Horizon Zero Dawn, o desempenho se repete. No Red Dead Redemption 2 também é um desempenho parecido, o Dell G15 ganha bastante, ele fica na frente. E o ponto agora no Rainbow Six Siege é onde essas condições, essas diferenças de construção, né, diferença de geração fazem bastante diferença. Cara, aí é muita diferença. Parece que estamos falando de notebooks de categorias completamente diferentes se olharmos esse gráfico, né? Levando eles com 8 GB na tela interna, o Dell G15 desempenha 156% a mais do que o Nitro 5. Sim. É o dobro e mais uma folga. Exato. Então você tem uma grande diferença de desempenho.
O Dell G15 pega 318 FPS, enquanto o Nitro 5 pega somente 124. E por que isso acontece? Importante falar isso, né? São 2 pontos principais que eu vejo aí nesse caso do Rainbow Six. Nos outros jogos, também envolve um pouco desses 2 pontos, mas tem aquele ponto do Nitro 5 ele realmente ser uma geração atrás. Mas o ponto é, primeiro, o Dell G15 é DDR5. Então, o Dell G15 não sofre pelo fato de estar em single channel, o Nitro 5 sofre. Outra coisa, o Rainbow Six a gente sabe que o fato dele rodar na tela interna com o gargalo da placa de vídeo integrada faz ele perder muita performance. E o Nitro 5 tá na pior condição nesse momento, porque ele tá com apenas 8 GB em single channel, já tá sofrendo gargalo aí, e ele tá sofrendo o segundo gargalo que é a placa de vídeo integrada atrapalhando o desempenho. O Dell G15, ele não tá sofrendo o gargalo do single channel, porque o DDR5 não tem isso, e o Dell G15 tem Mux Switch. Então, pra ele, tanto faz, tá rodando a tela interna, a tela externa, a GPU integrada tá desabilitada. Então é por isso que o Dell G15 consegue se distanciar tanto do Nitro 5 no caso do Rainbow Six Siege aí, testando os 2 originais. Uma das formas da gente conseguir tirar um pouquinho o gargalo do Nitro 5 é colocar um segundo pente de memória RAM no Nitro 5, fazendo ele ficar 8 GB originais mais 8 GB colocados, né? Então ele vai fechar o Dual Channel ali, totalizando 16 GB. Para ficar justo, vamos colocar também 16 GB no Dell G15. E aí talvez a gente consiga aproximar mais, fazer com que o Nitro 5 chegue mais perto do Dell G15. Foi isso que aconteceu? Nesse cenário, a gente tem uma aproximação. O desempenho do Nitro 5 você vê crescer bastante. O do Dell G15 ele não cresce tanto. É porque é aquilo, ele já não tá sofrendo o gargalo do Dual Channel. Ele tem um pouco de melhoria por estar com 16 GB. Os dois vão melhorar muito na estabilidade. Então, sim, porque 8 GB é pouco, né? O frame time, né? Você vai ver sofrer menos travadinhas em ambos os casos. A grande evolução de desempenho você vai ver mais no Nitro 5. E nesse caso, a gente tem uma diferença de cerca de 10% na maioria dos cenários. No Forza Horizon 5 no alto, no Horizon Zero Dawn e no Red Dead Redemption 2, essa diferença é de aproximadamente 10%. O ponto é no Rainbow Six Siege. De novo. Porque aqui você vê também uma grande diferença. Melhorou, né? Então, assim, comparado com o que era ele com 8 GB, a gente teve um salto legal quando você coloca 16 GB, mas ele ainda tá muito atrás do Dell G15, né? Isso. Aqui a gente corta um dos gargalos, a gente tira ele de single channel, então ele vai de 124 FPS para 200 FPS, o Nitro 5, enquanto o Dell G15 de 318 para 324, a variação normal, cerca dos 320. Mas a gente ainda tem 120 FPS de diferença. Exato. Então, melhorou pro Nitro 5, mas ainda não é o suficiente, né? Você ainda tem mais de 50% de desempenho acima. Porque o principal gargalo no caso do Rainbow Six Siege é o fato de ter a placa de vídeo integrada atrapalhando o Nitro 5. A gente tirou apenas um dos gargalos do Nitro 5, tem o segundo gargalo, mas dá pra gente tirar esse segundo gargalo. Então, supondo que você tem um monitor externo pra colocar no Nitro 5, né, na HDMI dele, e rodar o jogo no monitor externo, no Rainbow Six Siege, a gente consegue aproximar mais da G15 ou ele continua inferior pelo fato do processador ser mais da geração anterior? Plugando o monitor externo no Nitro 5, aí a gente aproxima e chega naquela diferença normal que já tinha antes, cerca de 10%. Sim. Ele sai dos 200 FPS em 16 GB rodando na tela interna para 293 FPS. Então a diferença é gigantesca. Ele chega na casa dos 300, enquanto o Dell G15 está na casa dos 320. Então você vê que aqui sim, ele tirando todos os gargalos, chega na diferença normal de geração e de componentes do notebook. Se a gente falar de hardware mesmo, o Dell G15 ele tá 10% melhor que o Nitro 5. Legal, considerando que o Nitro 5 ele realmente tá na geração anterior, placa de vídeo mais básica, já era esperado. O problema é que para chegar em alguns jogos, que é o caso do Rainbow Six, né? Para chegar nessa diferença de apenas 10%, a gente teve que colocar mais memória no Nitro 5 e teve também que plugar ele no monitor externo, que vai inviabilizar para muita gente. Quem compra notebook muitas vezes não tem um monitor externo, então saiba que o Nitro 5, para você desbloquear o total potencial dele, você teria que tirar esses 2 gargalos. Da memória RAM tudo bem, acho que com o tempo você consegue fazer esse upgrade, agora monitor externo não é viável para muita gente, né? Tirando o Rainbow Six Siege, que foi uma particularidade que a gente viu, no resto dá para falar que o Dell G15 ele tá cerca de 10% superior, mas a gente obviamente vai dar a vitória desse tópico de desempenho pro Dell G15. A gente falou tudo isso só para vocês verem a tamanha diferença, né? E não só pelo fato do Dell G15 estar mais forte, mas também possuir 2 recursos que fazem ele ser mais pronto para usar.
você não precisa se preocupar com upgrade nem com tela externa, porque ele já é DDR5, então você não vai sofrer com o fato de ele estar em single channel, e segundo, porque ele tem Mux Switch, então ele não sofre com o gargalo da GPU integrada, né? Então, o quarto ponto do Dell G15 seria a performance, que, convenhamos, VAP, 10% superior, beleza, mas em alguns casos é um atropelo em cima do Nitro 5, dependendo das condições onde você testa esses caras. E seguinte, pessoal, esse vídeo está ficando gigantesco, mas no final das contas, a gente analisou aí 8 pontos no total. Se a gente for contabilizar os pontos que a gente deu para cada um, né? O Nitro 5 ganhou em 4 itens, que foi, né, na tela. Principalmente se você conseguir pegar ele na tela 100% sRGB, nos upgrades, porque ele tem 3 possibilidades de upgrade de SSD, temperatura porque ele é mais tranquilo, não precisa de modo G, e barulho porque ele fez menos barulho. Então 4 vitórias pro Nitro 5. O G15 também ganha 4 vezes, que seria pela construção, pelas conexões, pela duração de bateria e por esse atropelo que ele deu na questão de desempenho. Obviamente, apesar de ter empatado nos itens, não é um empate, porque você vai escolher qual desses itens importa para você e aí você vai tomar a sua decisão. Sinceramente, acho que não resta muita dúvida que o Dell G15 é um notebook superior, se comparado com o Nitro 5. O Nitro 5 ganha sim alguns pontos, mas nos pontos principais, principalmente quando a gente fala de performance, cara, não tem muita comparação. O Dell G15 realmente tá muito à frente, né? Isso, além dele vir pronto para usar, mesmo você colocando todos os upgrades no Nitro 5, o Dell G15 ainda se destaca no desempenho, que é um dos tópicos importantes para quem busca um notebook gamer. O ponto são os preços, né? Como a gente falou, ambos giram em torno dos seus R$4.500, às vezes aparece menos, às vezes aparece um pouquinho mais. Só que talvez seja mais comum você encontrar o Nitro 5 abaixo dos R$4.500 do que o próprio Dell G15, né? Apareceu o Nitro 5 com uma 3050 na Black Friday por R$3.700. O Dell G15 ficou mais nos seus R$4.100. Então eu acho que sim, acaba valendo a pena ir para o Nitro 5 se ele estiver mais barato que o Dell G15. Mas no mesmo preço que o Dell G15, aí você pega esses itens que a gente mostrou para vocês e analisa, né, em qual que você prefere. Tem um outro ponto também falando de preço, que o Nitro 5 costuma ficar em promoções até parcelado, porque você pode pagar por AMI, você consegue dividir em até 12 vezes sem juro. Dell G15, às vezes, as promoções são mais pagamento à vista. Isso também pode pesar no bolso da galera, né? Isso, nos melhores casos, os dois chegam em preços semelhantes, só que com condições diferentes. Como o Nitro 5 ele se aproveita da AMI, então muitas vezes você consegue parcelar esse valor. Um ponto é que nem todo mundo gosta do cashback da AMI. Também tem, porque ele fica preso na AMI. O Dell G15 ele usa meios de cashback onde você consegue recuperar esse dinheiro para sua conta, só que normalmente ele vai ficar um pouquinho mais caro e esse valor é à vista. Normalmente é à vista. Exato. Então, para muita gente, o fato de você conseguir parcelar tem um peso também bastante importante. E ó, se você não sabe onde encontra essas promoções, já falamos aqui no vídeo, hein? Vem pros nossos grupos, tá? Tá aqui na descrição, grupo Telegram, grupo no Discord. Vamos ficando por aqui. Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esquece, deixe seu gostei e seu apoio demais meu trabalho por aqui. Se inscreve no canal para poder acompanhar as próximas guerras de notebooks. Inclusive, comenta aqui embaixo quais seriam as sugestões das próximas guerras que podia acontecer nesse quadro. Fechou? É isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu. Falou, pessoal.